Então. Bom, pessoal, olá, estou aqui hoje para o primeiro podcast de 2021 e convidei o meu amigo, que faz tempo que a gente não conversa, né? Azaf Sim. Rafael, aqui de Tatuí, que é da Lagoinha de Tatuí, mas ele vai se apresentar. Azaf, como eu pergunto para todo mundo no início do podcast, quem é o Azaf? Para quem está assistindo pela primeira vez, quem é o Azaf? Bom, cara, o Azaf é um pai de família, agora é um pai de família. Legal. Por formação, eu sou publicitário, né? Eu trabalho numa agência em Sorocaba. Ministerialmente, eu sirvo na minha igreja, né, na Lagoinha Tatuí. Estamos aí trabalhando com o pastoreio, o Ministério de Jovens, com louvor. Na verdade, estamos para servir, né? E quando a gente fala em servir, a gente faz de tudo um pouco. Mas o Azaf é uma pessoa que ama o Senhor, que ama Cristo e que procura seguir os seus princípios e trazer isso para a sua vida, tanto ministerial, familiar, relacional, né? Mas é isso. Eu nasci em Campinas, nada a ver com Tatuí, né? Nasci em Campinas. A Legal. gente veio para Tatuí por conta do trabalho do meu pai, né? Meu pai é médico, e a partir disso começamos a construir uma história nessa cidade. Legal, E você é eu, de Campinas, eu não sabia disso, eu não sabia. sim, é engraçado que eu sou de Campinas, meu irmão nasceu em São Paulo, minha mãe é de Minas e meu pai é boliviano. Cada um Então, nasceu em um lugar. exatamente. Cada um é de um lugar, de um Legal. canto. E criaram raízes aqui, que nem você falou, né? Acabaram criando, né? Isso, nós estamos mais de 20 anos em Tatuí, já construímos aí uma história, amamos muito essa cidade e o Senhor nos colocou aqui. Eu tentei fugir de Tatuí e Não para vai outros. falar sobre isso aí. Nós vamos falar ainda no decorrer aí da entrevista. Legal, legal, mas nós Legal. amamos muito essa cidade. Que bom, que bom. Aí você falou que você é pai, né? Já tá casado. Aí quantos anos você tem, Azaf? Eu chamava de Rafa. Aí. Cara, Quantos eu, anos? eu completei agora em dezembro 30 anos. Eu tô com 30 Caramba, anos, já chegou na casa dos 30. Eu vou pros 32 exatamente. já. Eu já vou pros 32, cara. Então, completei meus 30 anos e sou pai do Matheus, né? Matheus, ele vai completar agora em fevereiro o seu primeiro ano. Foi muito Show. engraçado porque Matheus, ele nasceu praticamente na pandemia, né? Então, nós estamos Verdade. vivendo um processo muito novo em várias etapas da nossa vida, né? Então, está sendo muito novo. Então, graças a Deus, assim, eu tenho nos dado aí muita força para esse momento, e assim, tem sido um momento de bênção, né? Esse 2020 Legal. foi um ano de bênção. Legal. Você falou que você se formou publicitário, mas você sempre está aí trabalhando na igreja. Como que foi a sua experiência com Jesus? Você nasceu em berço evangélico ou você, na sua adolescência, juventude, acabou conhecendo Jesus? Conte um pouquinho para a gente como que foi esse encontro seu com Jesus, né? Certo. A minha família, ela é cristã. A minha mãe, ela se converteu, creio que aos 14 anos, e meu pai, ele se converteu também na sua juventude. A partir disso, eles começaram o processo de relacionamento com Cristo. Então, eu e meu irmão, já fomos criados na igreja, né? Nascemos na igreja porque nós já tínhamos contato e experiência, né, com a palavra desde o nosso nascimento, né? Então, a relação com a igreja sempre foi presente na minha vida toda. Relacionamento com Deus já é outro caminho, né? A gente fala Uhum. de igreja, nascer na igreja, tem tantas pessoas que nascem na igreja, que têm um contato através da sua família, mas de fato não permanecem porque não têm uma experiência de fato com Deus, né? E no meu caso, eu posso dizer assim que o meu encontro real com Deus mesmo foi quando eu descobri quem Deus era na minha vida, foi mais ou menos aos 17, 18 anos. Foi aí que comecei a ter minhas experiências maiores assim com Deus, de percebê-lo como Deus e como Pai. Então foi aí que começou um processo maior na minha vida. Legal. E esse processo aí foi em alguma área da igreja? Foi algum ministério? Como que foi? Eu sempre fui muito ativo no ministério, desde os meus 11, 12 anos. Eu comecei trabalhar, né, servir na igreja, no grupo de juniores, de crianças juniores, então eu gostava muito, e depois de um tempo eu comecei a me envolver na parte do louvor. Mas eu sempre
procurei trabalhar na igreja nessa fase sem uma construção, sem consolidar quem o Senhor era na minha vida e por que eu estava fazendo aquilo. Então, Sim. naquele momento, eu comecei a entender, né? Depois a gente acaba sendo desconstruído pelo Senhor, mas eu vivi muito tempo na minha vida por uma motivação errada, a minha Olha adolescência. Então, só. eu fazia bastante coisa na igreja, não Uhum. porque eu amava o Senhor, mas porque a minha motivação era, ou às vezes o meu próprio ego, às vezes para receber um elogio do pastor, um reconhecimento da igreja. Então a motivação ela estava totalmente equivocada. E foi aí que eu comecei a entender o meu propósito e minha identidade diante de Deus mesmo. Então, eu acho que é algo tão interessante porque eu vejo muitas pessoas nesse mesmo caminho na igreja, né? Assim, Sim. entra no ativismo religioso, acham que o seu produzir declara o amor ao Senhor e não é verdade, né? Nós sabemos que amar ao Senhor é vivenciar os seus mandamentos, né? A palavra de Deus diz, né? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Mas às vezes a gente Exatamente. acha que o nosso muito fazer, a gente está provando que amamos ao Senhor. Nosso muito contribuir, dar, seja tanto parte financeira, mas também às vezes tempo, dedicação, a gente quer provar que a gente ama ao Senhor. E não é verdade, né? Nossa, você tocou em um ponto realmente que eu acho que muitos, que nem eu conversei com a pastora Simone, com alguns entrevistados aqui, e a gente sempre acaba indo por essa linhagem. As pessoas estão dentro da igreja muitas vezes, mas estão perdidas, né, Zaf? São ovelhas perdidas dentro da igreja, ou que fazem do ministério, do cristianismo, um palanque, um altar, alguma coisa para se vangloriar e acha que precisa de aplausos, etc. Infelizmente, a gente sabe que essa geração jovem que está aí, às vezes está se alimentando disso, né? Infelizmente. Eu acho que é uma aparência, né? Acho que talvez a gente fosse utilizar uma palavra, seria superficialidade, né? Relacionar com Deus a partir de uma superfície, não entender quem o Senhor é, o que Ele pode fazer, mas buscar ao Senhor, às vezes por uma programação, por um entretenimento, porque é algo que vá satisfazer algo no meu coração, como eu vivenciei, né? Então eu estou contando uma experiência minha que eu vivi Sim, na minha juventude, onde eu sentava no primeiro banco na reunião de liderança, não porque eu estava querendo algo aperfeiçoar em Deus, mas é porque eu queria que as pessoas percebessem o quanto eu era bom, o quanto eu era reconhecimento humano, dedicado. né? O reconhecimento humano, né? Exatamente. E foi aí que Deus começou a me transformar e mudar o meu coração. É como a palavra de Deus diz, né? Os sepulcros caiados. Por fora ele é maravilhoso, ele é bonito, ele é lindo, mas por dentro está totalmente podre. Então era o Asaf naquela época. Ele É. precisava ser trabalhado por Deus. E você falou que você acabou fugindo de Tatuí um pouco. Eu sei um pouco da sua história, assim, né? Mesmo de acompanhante. Nunca foi tão próximo, mas a gente sempre Uhum, esteve na mesma igreja, né? uhum. Do Evangelho Quadrangular. Como que foi a sua ida para o CTMDT? Acho que essa é a sigla, né? Isso. A sua experiência com o CTMDT, como que foi? Ah, eu vou, ou te impulsionaram aí, ou você sempre gostou, né, do louvor? Como que foi? Uhum. Tentar resumir um pouquinho da sua experiência lá, como que foi isso? Então, o CTMDT foi algo que foi um divisor de águas da minha vida, né? Eu sempre tive vontade de fazer um seminário, né? Por eu crescer dentro de um contexto familiar onde minha mãe ela já tinha ido para um seminário, ela foi missionária na Bolívia durante 5 anos, então Verdade, isso eu sempre, não sabia também. Desculpa cortar você. sim, Legal, ela foi missionária lá? ela foi Que missionária na sensacional, Bolívia, cara. no tanto que foi lá que ela conheceu meu pai, né? É Aí isso que eu eles ia se falar, eu acho que conheceram. foi lá daí que acabaram se conhecendo, né? Isso. Inclusive, ela Massa. até foi uma das discipuladoras ali dos jovens do meu pai. Ela ensinou, inclusive, violão para o meu pai. Olha que engraçado. Uau. E depois eles começaram a namorar, tiveram aprovação, né, dos pastores e vieram para o Brasil. Na verdade, se casaram na Bolívia, vieram para o Brasil, se casaram História também no linda, cara. Brasil. História linda. E aí começaram a formar a família, né? Que aí veio meu irmão, o Abner, depois, um ano e meio depois, eu nasci. Mas eu sempre tive essa vontade. Mas a Uhum. gente tem, às vezes, por uma trajetória profissional na família, meu pai sempre tinha um sonho que os filhos fizessem medicina. Então sempre foi um bloqueio muito grande do meu pai dar qualquer tipo de liberação para mim que não fosse seguir os seus passos na área médica. E aí eu estive orando e sempre foi um desejo fazer o seminário. Inicialmente ele não queria.
Ele não aprovava, falava, olha, primeiro você vai fazer medicina, depois você faz o que você quiser da sua vida, vai para o seminário, faz o que você quiser, né? Mas vá fazer medicina, porque meu irmão na época já estava fazendo medicina na Bolívia, ele já estava Sim, estudando, ele está concluindo, eu creio que ano que vem ele já conclui, legal. mas aí o que aconteceu foi que eu não sentia como esse prazer e queria isso para minha história. E foi aí quando eu comecei a orar para Deus e falei, Senhor, meus pais, eles são autoridade na minha vida, né? A minha mãe, Sim, ela super tranquila, né? Então ela liberou e falou que você decidir. Só que aí meu pai estava mais resistente. E aí nisso eu comecei a orar e falar, Deus, meu pai é autoridade na minha vida, então se for da tua vontade, que ele dê esse aval, né? Que dê essa liberação. E aí foi quando ele chegou um dia. Na verdade, eu lembro que eu tinha ministrado, acho que um culto no louvor. E aí no final do culto a gente estava chegando em casa e ele falou: Olha, filho, o Senhor confirmou no meu coração que eu não posso ficar te segurando. Não é da minha vontade. Não pode acontecer o que eu quero para você, mas sim o que o amém, Senhor está te direcionando. E aí amém. foi quando a gente teve essa confirmação e aí eu decidi, né? E a gente foi correr atrás de todas as etapas, né? Por conta de ser um processo para Sim, entrada no seminário. E aí, graças a Deus, no ano de 2009 e 2010 foi o ano que eu estudei, que fiquei morando 2 anos em Belo Horizonte. Na verdade, ali em Santa Luzia, né? Que a gente fala Belo Horizonte, mas é uma cidade próxima de Belo certo. Horizonte. E foram 2 anos que Quantos anos você tinha foram. quando você foi? Quantos anos? Eu tinha 18, eu tinha acabado 18. de sair do ensino médio. Acabei Olha. de me formar e aí já queria mergulhar. E foi até engraçado que eu estava pesquisando outros seminários, né? Até Hum, tem o do Marcos Witt, que é em São Paulo, o Cancion, teve outro da Jocum, que é a Vila do Louvor, e nada deles dava certo. Até por último, que aí eu assisti um DVD do Viver por Ti, que era um DVD do CTMDT da escola, e aí foi onde eu já eu assisti conheci. esse aí, eu já assisti, é legal. Então, e lá nesse DVD mostrava, apresentava toda a estrutura da Sim, sim. escola, e aí eu falei, caramba, que legal, é interna e tal. Porque uma das preocupações dos meus pais era porque em São Paulo, o Cancion do Marcos Witt, né, o seminário, ele era um local que não era um formato seminário, era uma escola, então você tinha que Uhum. depois voltar para sua casa, pegar metrô, pegar ônibus, Sim. Não e tinha terminava, alojamento, né? Não tinha exatamente, e terminava 10 horas da noite, então era muito tarde, aí muito eles já não queriam. arriscado, é. É. A Vila do Louvor também tinha, acho que, alguns empecilhos, era muito distante e tal, e também não era do jeito que estava no coração deles, até que veio a última opção, que era o CTMDT, e foi onde deu certo. E a partir desses 2 anos, assim, eu posso dizer que foram 2 anos onde o Senhor me moldou, onde foi uma desconstrução mesmo em Deus, onde eu comecei a perceber quem o Senhor era na minha vida e quanto Ele me amava, não pelo que eu fazia, mas pelo quem eu era, né? Pelo que eu sou. Então, isso foi fundamental para a minha história, assim, esses 2 anos. Hoje o CTMDT, né, até a gente fala que não existe mais, né, porque realmente a escola ela fechou. Ela teve alguns momentos que ela atendeu com alguns treinamentos online, mas a escola não está mais atuando Nossa, que presencial. pena, que pena, que pena, né? Que é Sim, um projeto maravilhoso, né? exatamente. O Julierme, que é da nossa igreja, ele foi da última turma. Então, ele participou da última Legal. turma, que já era um formato mais reduzido, era um ano. Mas, assim, foram 2009, 2010, né? É engraçado, né? Mas fazem mais de 10 anos, aí vai fazer. Caramba, né? Caramba. Eu tava pensando esses dias, assim, eu escutei um CD, até entrando nesse tema, assim, eu tô com 32, eu escutei um CD de música dos anos 2000, até com meu sobrinho a gente ouvia, que era DJ Alpiste, cara. Na época Hum, era nossa, a igreja até meio que sim, condenava esses estilos musicais, né? Eu sim, falei, sim. cara, se passaram praticamente 21 anos disso. Eu tava falando com meu sobrinho, né? Eu falei assim, cara, o tempo passa muito rápido, né? É Uhum. muito, é assim, parece que foi ontem, né? Parece que foi tipo há 5 anos atrás. Exatamente, é verdade. E E já lá são no 10 anos. e no CTMDT você teve contato com é, grandes nomes da música, vamos falar aí, Ana Paula Valadão, família Valadão, vamos colocar aí. Você teve algum contato com o pessoal lá? Eles dão um treinamento? Como que foi? É, o formato de professores eles mudava bastante de ano para ano. Nós Uhum. tivemos a sorte sim, de pegar uma galerinha muito legal, né, que tem um histórico muito bom, né, que a nossa turma foi a última turma que a Ana Paula Valadão deu aula, então a gente teve aula de liderança de louvor com a Ana Paula, tivemos aula de composição com ela,
Tivemos Massa. aula com o Sérgio Gomes, né, que é o regente do Diante do Trono, Sim. uma pessoa também com conhecimento alto e, sim, e nos deu muito embasamento tanto na parte prática, né, e técnica, mas também na parte ministerial. Além deles, a Helena Tanuri foi nossa professora de Coração do Artista, né, que fala sobre o caráter cristão. Helena Tanuri. A gente tinha algumas ministrações, né? A Nívia, alguns cultos ela ia ministrar, mas ela não dava aula. Quem mais? Quem mais? Tínhamos a Demar de Campos, enfim. Caramba. Só, não, Ou, só os fraquinhos, né? Só o a Ademar nata. Ademar de Campos deu alguns módulos para a Que show, gente. cara, que show. Tivemos, enfim, vários nomes assim mais conhecidos. O Israel Salazar ele foi praticamente quase que do nosso ano, né? Ele formou acho que uma turma anterior. A Ana Nóbrega era do meu segundo ano, então a gente estava no primeiro ano. Ela estava estudando ainda no CTMDT, né? Hoje ela tem um ministério bem, bem conhecido, Ana Nóbrega. Uhum. O Israel Salazar também, Também, né? ele também está bem conhecido. Bom, creio que foram essas pessoas, né, que É tem que é uma grande experiência, né? Dividir, né? Você absorver sim, sim. experiências, né? E Porque às na vezes as verdade, pessoas que estão de fora, desculpa cortar, as pessoas que estão de fora, às vezes não sabem realmente, né? Os bastidores, como que é por trás, né? A sim. entrega, né? A dedicação que você falou, a liderança de louvor, preparação, não só a preparação espiritual, mas como técnica, né? Porque assim, Aham. eu também já fiz parte do louvor, assim. Às vezes as pessoas falam assim, vou fazer para Deus, então é de qualquer jeito, né? Irmão, vou cantar uma música aqui. Uhum. Se eu tiver um erro, me perdoe que é para Deus. Não é bem assim, né? Eu Hum. acho que tem toda uma preparação, né? É muito bom essa experiência, que nem você falou. É uma pena que acabou, porque às vezes as pessoas tendem a criticar. Eu vejo músicos, por exemplo, que a gente pode até tocar nesse assunto. O músico, ele é uma dificuldade. Ele trabalha na igreja, mas ele não recebe da igreja. Mas aí ele trabalha na noite, toca num casamento, num evento, e às vezes ele é criticado por aquilo, né? As pessoas não Uhum. sabem, às vezes, dividir, né, a qualidade, o treinamento, o estudo, né, do que é Uhum. espiritual também, que precisa, né? Sim, sim. O CTMDT ele nos deu bastante estrutura para entender todo o contexto ministerial, né? Naquela época, o Diante do Trono ele estava em ascensão, então tinha um nome muito forte. Hoje tem ainda mais vamos assim, para os mais antigos, né? Assim, o ministério agora meio que está mais focado na Ana Paula, né? Mas Uhum. antigamente era o conjunto, era a banda, tinha o vocal, enfim, Coral, né? e o coral, a orquestra, né? Então o interessante, sim, que o CTMDT era uma escola onde a gente respirava, assim, conhecimento, porque o próprio Diante do Trono, então, por exemplo, a menina que ficava na recepção era a Robertinha, que era uma das vocalistas do grupo, né? O cara da manutenção, ele também cantava Todo no... mundo Era fazia back. parte. É, Todo mundo fazia parte. Então, assim, a é. gente estava ali em contato direto com eles e a gente podia ver a realidade, né? Porque agora, principalmente com as redes sociais e com essa alta exposição, né, as pessoas, uau, você tinha aula com a Ana Paula, com a Helena Tanuri, e cara, e lá era tão normal ver os filhos dela, por exemplo, nadando na piscina, ela Sim, sentada e conversando com o aluno, a Helena Tanuri orando com a gente, enfim, participando de um musical, era uma realidade muito próxima, né? Até porque acho que a gente vê que muda muito períodos, né? Então, se a gente talvez tivesse um CTMDT agora com essa questão mais tecnológica e sim, tantas redes sociais, nesse alvoroço das redes sociais, sim, acho que teria uma dificuldade maior por conta da exposição, né? Porque sim, tem sim. coisas que é muito pessoais, né? Eu lembro que no último dia de aula da Ana Paula Valadão, ela fez algo que me chamou muita atenção, que ela pegou uma cadeira, colocou no meio da sala, assim, e falou, olha, hoje eu não vou ensinar nada para vocês, mas eu quero que vocês perguntem o que vocês quiserem. Vocês têm Uau, essa liberdade. O que uau. vocês quiserem perguntar e tal, não sei o quê. Aí ela até falou assim, só que eu não quero que filme nada, porque é algo que eu quero compartilhar com vocês e que fique aqui na sala, né? E eu lembro Nossa. que eu fiz uma pergunta que assim, foi até engraçado que ninguém acreditou, porque não sei se você sabe, mas teve uma das polêmicas de uma das ministrações do Diante do Trono, que ela andou como representando um leão, né? Nossa, nem fale, eu E lembro isso disso foi aí. uma polêmica na época e tal, enfim. Satirizaram, né? Tudo. Exatamente. E aí eu perguntei para ela, falei assim, olha, se fosse hoje,
você entende que você foi direcionado naquele momento pelo Espírito Santo, tal, mas e se fosse hoje, você faria isso? E aí ela me respondeu, falou, olha, Zaf, eu não faria porque, assim, tem coisas que é muito pessoal e que às vezes escandaliza, que Sim, são algumas coisas, às vezes, do nosso secreto. Então, talvez naquele momento, às vezes a gente faz coisas acima, entendendo que é para fazer naquele momento, mas às vezes é coisa do nosso coração. Então, a gente tem que ter sabedoria e cuidado, enfim, porque ela foi sim, muito apedrejada na época e tudo mais, né? sim, sim. Mas, assim, enfim, para resumir essa parte do CTMDT, foi um lugar onde, mais do que aprender com esses grandes nomes, o que me marcou foi o conduzir de Deus, assim, para minha vida, né? Então, Uhum. assim, para ter uma visão, uma realidade diferente do que eu via. Eu tinha uma visão de Deus como um Deus legalista, um Deus que se eu fizesse qualquer coisa que não agradasse, pecado, ele ia me fulminar, porque ele é um Deus bravo, um Deus, né, que não se relacionava, mas o meu relacionamento com ele era não por amor, mas por um afastamento e um medo, né? Então, eu me relacionava com Deus por medo. Então, aí que eu comecei a entender que não era desse jeito. Eu não precisava buscar ele a partir de amuletos, eu não precisava buscá-lo a partir de situações para o meu próprio ego, mas eu poderia ter um relacionamento como um pai e um filho. Então foi isso que me marcou bastante. E eu acho que essa é a chave, né, Azaf? É incrível, assim, que nem você, antes da gente começar a entrevista, você tinha até perguntado a que pauta, né, qual a pergunta, e é incrível como o podcast aqui, ele está sempre indo para essa linha. Quando Uhum, nós assumimos a identidade de filho, nós sabemos esse relacionamento com Deus, né, assumimos essa identidade, nós deixamos de lado a religiosidade, independente de qualquer situação. Porque às vezes a pessoa que está assistindo ou ouvindo esse podcast está na dúvida assim, eu tenho vontade de ir para a igreja, eu tenho vontade de ser uhum. cristão, mas são tantas regras, que nem se falou hoje, é tanta exposição, é tanto apontar o dedo, julgamentos, né? E o relacionamento com Deus não é isso, né? Ele é nosso Pai, né? Eu estou lendo a Bíblia, assim, eu fiz a meta de ler a Bíblia, né, o ano inteiro, e eu estou Uhum. lendo agora o Novo Testamento, eu estou intercalando. Jesus Cristo, ele foi um cara revolucionário, ele foi alguém que transbordava amor, e ele Sim, era o Filho de Deus, ele veio para a Terra para mostrar o verdadeiro cristianismo, né? E às vezes as pessoas ainda batem nessa religiosidade, né? De julgar, de apontar o dedo. A gente sabe muito bem disso. A gente tem quase a mesma idade, a gente sabe, a gente viveu a nossa adolescência dentro da igreja. uhum. E às vezes vivendo isso, né? Sobre, se eu pecar aqui, Deus vai me fulminar. E se eu errar ali, nosso pastor vai me colocar de banco, um exemplo, né? Só Sim, que, sim. independente disso, dos nossos pecados, Deus é amor. Ele trouxe o amor, né? Ele deu seu filho, que é a maior prova de amor que essa, a prova da salvação, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que Brennan Manning tem um livro muito, muito interessante que fala sobre o anseio furioso de Deus, que fala sobre o amor dele. E é tão importante a gente lembrar o sacrifício de Jesus, né? Sim. E a sua graça estendida sobre as nossas vidas, sobre a igreja, né? E ele tem uma frase que eu acho muito interessante sobre salvação. Ele fala que a gente só consegue ser salvo não por um medo de um inferno, não por medo de para onde eu vou, mas a salvação ela acontece quando a gente entende o amor de Deus, porque a partir do momento que a gente entende o amor de Deus, a gente não se preocupa mais. Peraí, mas vai ter um inferno? Vai ter um lugar? A gente não busca Deus com medo de inferno, mas a Sim, gente busca a Deus pelo amor dele, né? com E não certeza. por também por uma ambição de morar no céu, né? Não por Uhum. também uma ambição, mas lá tem ruas de ouro, de cristais, enfim. Vou receber isso, Não, vou receber aquilo, né? exatamente, vai ter coroa, vai ter isso, vai ter. Não, na verdade, isso é uma consequência, né? Isso Uhum. são consequências. Mas a salvação ela acontece quando a gente descobre e a gente vivencia o amor de Deus. E é o que precisamos hoje e sempre. É. Agora passando do CTMDT, aí você voltou para Tatuí, né? A gente sabe que Aí que, recentemente. Como que foi essa aí volta? que Eu tá. lembro que você veio para cá, aí foi o Corandel, eu lembro, acho que é esse o nome, né? Se eu tô errando a pronúncia. Isso, na verdade, assim, cara, eu lutei, assim, sabe? É até engraçado, né? Que a Bíblia fala algumas pessoas que lutou contra Deus, assim, e eu lutei contra Deus no sentido de voltar.
o último lugar que eu queria voltar era para minha cidade. Eu não queria voltar para Tatuí, né? Eu comecei falando, eu amo essa cidade, a gente ama porque a gente criou esse amor. Mas Sim. depois de ter feito o CTMDT, o nosso coração fica tão desconexo das coisas, de futuro. Eu vou fazer isso, vou ter família, né? A gente está ali, ó, Deus, me direciona aqui, Senhor. E aí eu queria muito fazer um prático missionário. Na verdade, eu cheguei a fazer um prático missionário nos Ribeirinhos do Amazonas, mas foi um curto prático, né? Foram 15 a 20 dias que a gente ficou em 2 comunidades ribeirinhas. Mas eu queria fazer um prático integral, né? De no mínimo 1 ano. E aí eu lembro que eu fui convidado pela pastora, uma das líderes do CTMDT, para ser líder da equipe da Bolívia. E ela falou, olha, Zé, você tem facilidade, seu pai é boliviano, você fala espanhol, então a gente queria que você liderasse essa equipe. E aí eu lembro que eu cheguei nos devocionais, um momento com Deus, falei, Deus, estou preparado, eis-me aqui, Senhor, para Bolívia e tal. Eu lembro que no meu devocional, eu lembro que eu abri a Bíblia, assim, estava lendo a Bíblia, e eu parei em Ezequiel, não lembro o capítulo, mas eu tenho isso anotado, que tem uma passagem que fala assim, eu te tirei da sua terra e te trouxe para um lugar de várias nações, mas eu te trarei de volta para a sua própria terra. E aí, naquele momento, eu percebi que o Senhor estava me direcionando para voltar para Tatuí. E aí eu falava, Deus, mas eu não quero, já tem pessoas lá, o Senhor já tem líder, já tem pastor, já tem tudo, está tudo pronto. Mas o direcionamento que Deus estava me dando era para retornar para minha cidade. E aí, naquele momento, quando eu cheguei em Tatuí, eu até lembro que a primeira oração que eu fiz em Tatuí foi, Deus, eu voltei porque o Senhor me direcionou, mas eu não vou atrás de nada, não vou atrás de ministério, de cargo, de oportunidade, eu não vou atrás de nada, estou aqui para que o Senhor me conduza, o que eu devo fazer. E aí começou, né, o processo de os pastores, né, da nossa instituição anterior me convidou para estar à frente, conduzindo o ministério, que é o Corandel, né, a gente começou a fazer o ministério do zero, a treinar pessoas, enfim, e aí começamos a preparar pessoas para estar nessa equipe. Era um ministério que a gente ama muito, né, amava muito, né, porque ele não existe mais, mas todas as pessoas que passaram, a gente tem um relacionamento até hoje, tem uma amizade, e vê o que Deus está fazendo na vida de cada um, seja em outras denominações, e o Senhor é bom e a história continua de cada um deles. Que benção, que benção. E agora, recentemente, vocês foram para Lagoinha, né? A igreja Lagoinha aqui em Tatuí é recente, né? Quanto tempo tem? Olha, a Igreja Batista da Lagoinha nasceu no dia 27 de setembro. Foi nosso primeiro culto no Papo de Anjo, né? No espaço Papo de Anjo. E foi um dos marcos das nossas vidas, porque foi um processo muito lindo, assim, de Deus. Toda E a como que foi? condução. Desculpe interromper. Como que foi isso aí? Você já tinha recebido algum convite da denominação da Lagoinha por você ter passado por lá, né? Tipo, ter participado, porque esse TMDT é da Lagoinha, né? E como que foi isso aí? Seus pais também? Como que foi essa transição aí? Então, na verdade, já acontece há Contar alguns detalhes, anos. pode só tentar resumir, assim, né? Sim, eu sou um cara difícil de resumir, mas vamos lá. Tranquilo. Mas nós estávamos no processo de oração. Toda decisão que a gente faz, seja familiar, seja ministerial, a gente sempre quer ser muito embasado pela vontade de Deus. Então a gente estava já no processo de 2 anos orando, porque né, todo mundo sabe da nossa história na antiga instituição, que é a Quadrangular, todo mundo já acompanhou o nosso processo, tínhamos um trabalho no São Rafael, a 10ª igreja, mas há alguns anos a gente estava sentindo um direcionamento novo de Deus, a gente já estava orando, e nós tínhamos essa convicção de que no tempo certo as coisas iriam acontecer. Isso foi algo basicamente direcionado por Deus. Este momento de mudança, né, de partir, mas de iniciar um trabalho, de nascer um trabalho novo sobre Tatuí, foi algo que o Senhor nos conduziu em tudo. Eu não recebi nenhum convite, não foi nada assim, vamos abrir e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, por a gente estar orando, o Senhor começou a nos direcionar. Só para você entender todo o contexto, a Lagoinha é uma igreja que ela é muito forte, né, em Belo Horizonte, por conta, né, da família Valadão, da igreja, não só da família, mas hoje a gente tem outros pastores da igreja e outros ministérios que ganharam uma visibilidade muito grande, tanto nacional quanto mundial, por conta da visão da igreja,
vamos dizer assim, trabalho do trabalho missionário. missionário, do trabalho social, do trabalho de louvor, de palavra, enfim. Pastor Márcio, que é o presidente, ele é uma referência, mas assim, é um cara assim que ele transborda amor, assim. Eu tive a oportunidade de ministrar em 3 cultos lá na Lagoinha Matriz, né, quando a gente era seminarista. Um foi um culto de jovens, outro foi numa reunião de pastores, dos pastores da Lagoinha, e numa outra foi no culto do André Valadão, que é o culto Fé, que é um dos cultos mais cheios. E a gente recebeu esse convite porque a gente era aluno e a gente já tinha a nossa banda lá do seminário. E todas as vezes que o pastor Márcio ele esteve à frente do culto, todos os cultos ele vinha, depois conversava com a gente e falava: olha, eu quero orar por vocês, eu quero abençoar a vida de vocês. E assim, isso me impactou muito porque é uma coisa simples, mas é um coração de um pastor que ama e que é grato por aqueles que estão servindo, por aqueles que estão se doando de alguma forma para o reino de Deus. Então isso sempre me marcou muito. Então a Lagoinha ela tinha essa igreja, tem essa igreja, né, forte em Belo Horizonte, e havia assim algumas igrejas nas cidades próximas. Então basicamente Lagoinha era isso. Mas aí a partir de momento, na verdade, mais precisamente 5 anos atrás, a Lagoinha ela tem um espaço muito grande, que era um terreno, e eles estavam orando para construir uma igreja grande para mais ou menos 30 mil pessoas. Seria uma mega igreja, né? E só que aí a Lagoinha, ela, por esse espaço ser muito grande, ele pegava algumas ruas da cidade de Belo Horizonte, tinha algumas coisas mais burocráticas voltada para a parte da cidade, política e tudo mais, e começou a ter algumas restrições. E aí começou a ter alguns problemas mais burocráticos e tudo mais, até que o pastor Márcio teve realmente uma confirmação de Deus que o que Deus estava conduzindo é que a igreja ela não crescesse dessa forma, como uma mega igreja, mas que a Lagoinha ela pudesse crescer de uma outra forma, expandindo para o Brasil e para o mundo. E a partir de 5 anos, mais ou menos, para cá, a Lagoinha ela tem um novo direcionamento, que é expandir e começar a ter envio de pastores da própria matriz, né, do próprio Belo Horizonte, sendo enviado para outras cidades. E aí a gente teve Sorocaba, a gente teve Itu. Sim. A gente agora recentemente, a gente ficou sabendo que está abrindo em Piracicaba, em Cabriúva, já está abrindo, Americana, e Tatuí. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer no nosso coração, porque eu não vou contar todo o detalhe desse processo, mas eu conheço os pastores de Itu. Na verdade, o prático missionário que eu passei no Amazonas foi junto com a pastora de Itu, que é a pastora Maísa, uma amiga nossa. Ela fez CTMDT, o pastor de Itu, o pastor Leandro, também fez o CTMDT, mas eu não o conhecia, porque ele era de uma turma depois da minha. E, enfim, a gente começou a estreitar laços, a começar a ficar mais próximo por conta de um amigo, a conversar, a orar, e até que, de alguma forma, a gente começou a ser direcionado para esse novo tempo. E a primeira proposta, a gente foi orar em família, fomos conversar, né, com os meus pais, que são os pastores da igreja, e aí começou a testificar no coração deles, começou a confirmar, começou a trazer paz, enfim, aí a gente começou a trazer isso para os nossos líderes na época, né, e assim, eu até a palavra que a gente utilizou na nossa reunião de desligamento foi gratidão. Nós terminamos um processo muito lindo na antiga instituição, nós terminamos um processo muito grato a Deus por tudo que a gente viveu, graças a Deus, até posso citá-los, né, o Bispo Nilton, a pastora Miriam, eles foram bênçãos nas nossas vidas, foram pastores que acreditou no nosso ministério, e hoje continuam sendo nossos amigos. Nós nos encontramos na rua, né, no restaurante, a gente cumprimenta para conversar, não temos nenhum receio, porque isso é reino de Deus, né? Reino de Deus, ele vai além da sua denominação, da sua placa, é o amor que conduz. Então, nós somos muito gratos por tudo que vivenciamos, mas de fato o Senhor começou a partir de setembro aí um novo tempo sobre as nossas vidas. E nós sempre falamos, a Lagoinha ela não abre, né? Não, a gente não abriu uma igreja. A Igreja Batista Lagoinha Tatuí ela nasceu, porque foi algo gerado no coração de Deus. Que benção, mas é bom deixar esclarecido isso, Azaf, porque às vezes a gente sabe, né? A gente participa, eu já participei de liderança, já estive por trás, eu sei como é que é. As pessoas às vezes vê por fora, né? E não sabe como que foi, né, essa transição. Graças a Deus que deu tudo bem, né? Que deu tudo certo, que foi na direção de Deus. E eu sabia, até eu fiquei muito feliz que uma pessoa veio e falou: nossa, lá, você viu? Porque assim, eu vou te contar, Azaf, uma experiência minha. Começou a pandemia. E a minha mãe é idosa, né? E eu
por respeitar também, como poucos brasileiros respeitam a quarentena, né? Eu só saía pro essencial e parei de frequentar a igreja. E eu estava acompanhando a Lagoinha Church, tanto do André Valadão, como do André acho que Ferrari, né? Isso. Lá da Fernandes, não é? Fernandes, De é Ferrari. Miami. Não sei de onde eu tirei Ferrari, mas é isso aí. E eu acompanhava os cultos deles online. E Deus porque na pandemia foi um caos, né? O início de tudo, um medo, né? Aquela angústia e tudo mais, né? Sabendo como que ia ser o ano 2020. E Deus trabalhou muito na minha vida. Eu fui ministrado muitas vezes durante todos os cultos pela Lagoinha. Até que em Amém. setembro, uma pessoa falou, tem uma Lagoinha em Tatuí. Eu falei, nossa, mas ainda tava com receio, sabe? Eu falei, ainda tá pandemia, não vou, né? Acabei assistindo online vocês e tal. E eu falei, então a Lagoinha foi muito importante para mim no ano 2020, assim, no tempo que eu não estive presencial em cultos, mas online estava acompanhando. Só que Deus tem suas formas de agir, que nem você falou, é pro reino, né? Eu também fui da Quadrangular, mas eu me batizei na Comunidade da Graça. Eu sou batizado na Comunidade da Graça. Eu me batizei em um momento muito importante da minha vida. E aí eu tenho amigos também lá, né, que cresceram comigo, que estudaram comigo, e acabei. Até visitei a Lagoinha lá do São Rafael, fui muito bem recebido lá. Parabéns Que bênção. pelo diaconato, pelo ambiente, não só pelo cuidado, né, das normas sanitárias, mas um culto simples, bonito, abençoado, e onde você sente a presença de Deus, né, onde você sente realmente essa questão de ser igreja, né? E Amém. eu quero visitar vocês aqui também, conhecer vocês aqui, pertinho de casa. Eu moro aqui em Doutor Laurindo, fica aqui na Do Avenida. lado. Eu moro aqui perto do SESI, aqui, é pertinho. Sim, Qualquer dia eu vou sim. fazer uma visita ali. Então, a Também. Lagoinha, que nem você falou, a Lagoinha é isso, não é abríssima a Lagoinha. Eu acho que realmente foi só uma expansão do que já era para ser. E eu acho que internacionalmente, eu acompanho muito o André Fernandes, tá sendo um boom, né? Tá sendo um boom, Sim. porque, tipo assim, muitas pessoas estão online conectadas, né, na pandemia, aflitas, e a gente sabe que a mídia social é uma ferramenta, né, que tem curado vidas, que tem ministrado sobre pessoas. Eu acho que é até bom a gente falar, você trabalha com publicidade, você sabe disso. Eu acho que esse é o futuro, né? Esse é o futuro. Falar do reino de Deus também através das mídias sociais. Sim, a igreja, ela, na verdade, assim, a gente precisou de uma adaptação em todo segmento, né? Tanto trabalho, escola, enfim, tudo que a gente via que estava no normal, a gente teve uma atualização. Então a Novo igreja, ela normal, também, né? Novo normal, né? exatamente, isso. É. A igreja, então, ela vive também no sentido de um aperfeiçoamento nas suas plataformas, né? Então, foi até engraçado que quando começou, a gente foi uma das primeiras igrejas de Tatuí a começar a transmitir o culto e a fechar as portas no sentido de não presencial, porque a gente estava entendendo o momento. Eu lembro que a gente até recebeu crítica, falou, mas vocês estão sendo, né, não estão tendo fé, será que é tudo isso? Imagina, será que o culto online vai dar certo? Não sei o quê. E aí a Uhum. gente começou a trabalhar e falou, olha, é o que a gente acha que vai atender as pessoas, para a gente, de alguma forma, ter uma conectividade, né, com o reino de Deus e em comunhão com os irmãos. A gente é muito fechado ainda ao tradicionalismo, né, da igreja, tem que estar presente, tem que estar de corpo e alma, porque se eu não estiver presente, eu não consigo buscar o Deus em casa e tal. Então, a gente, às vezes, a igreja, ela falha porque não trabalha essa maturidade espiritual nas pessoas, né? O ser relacional com Deus é todo momento. A gente não pode criar eu lembro do Ademar de Campos, que falava assim, né? Que o pessoal falava assim, domingo é do Senhor, domingo é de Deus. E aí ele falava assim, mas espera aí, então de segunda a sábado, então é do diabo, é de Satanás? Exatamente, exatamente. Entendeu? Porque assim, a gente separa, não, mas domingo é dia na igreja. A pessoa é até mais santa, né? Não posso fazer nada de errado porque é o dia que eu vou para a igreja. E na É. verdade não é isso. Relacionamento é constante, a todo momento. Então, a igreja, ela precisou se atualizar, né? Hoje a gente tem várias plataformas. Eu lembro que muitas igrejas, inclusive o Andrezinho, né? Meu amigo também da Comunidade da Graça, ele pediu algumas dicas. Zé, como que vocês estão fazendo com o som? Como que tá saindo? Porque eu vi que tá legal o som de vocês, o que vocês Sim, fazem? E aí sim. a gente deu suporte aí para algumas igrejas, para alguns amigos nossos também Eu também trabalho com transmissão ao vivo, eu dei uns auxílios aí pro pessoal também. legal, legal, foi importante. Assim, e
Foi um momento muito engraçado, né? Porque tinha várias coisas engraçadas que aconteciam durante o culto e estava filmado. Tem até uma página no Instagram, não sei se você conhece, o Worship Fields, que mostra alguns erros das transmissões, assim, Não, cair esse eu não instrumento. cheguei. Vou pesquisar depois. Depois eu marco você para você dar uma risada. Marque. Mas é engraçado porque, assim, foi um momento que a gente teve que se atualizar. Então, a igreja, Sim. ela precisa estar pronta para isso, né? A igreja, ela precisa... Eu vi até que vocês compartilharam que a Comunidade da Graça agora está começando com aplicativo e tal, né? Lançou no domingo passado, a Gabriele, a esposa do André, tá trabalhando com isso aí, ela lançou um aplicativo da Rede Comuna, né? E Isso, super legal. tá otimizando, porque assim, é aquilo que você falou, e eu também trabalho com isso, marketing, né, transmissão, tal, a gente teve que se adaptar. Eu acho que assim, tem um público que vai para a igreja, normal, só que tem pessoas que estão na casa respeitando ainda a quarentena, por enquanto não saiu a Sim. vacina. Minha mãe é uma delas. Minha mãe tem Uhum. mais de 70 anos, tá aqui, e ela tem muito desejo de ir na igreja, só que eu falo, mãe, eu tenho um pouco de receio, sabe? Por mais que vá de máscara, tudo, a gente sabe que é complicado, né? Sim, sim. Então, a internet, os cultos online, têm edificado muitas vidas, muitas. Então, a gente tem Sim. que saber usar isso aí. E também não podemos ser extremistas ao ponto que nem você falou, críticas. Eu tenho certeza que vocês receberam. Ah, mas não confio em Deus. Ah, mas Uhum. por que fechar a porta da igreja? Entendeu? Pra Não gente, é. Eu acho que é sensatez, eu acho que é você ser sensato, você ser responsável, né? a gente fazia sempre uma atualização para entender quantas visualizações estava tendo, se estava sendo relevante. A gente perguntava, fazia pesquisas também para os irmãos como estava Uhum. sendo a experiência. E de fato, assim, a grande parte, vou colocar 80, 90%, estava realmente sendo bastante edificado. A gente recebia depoimentos de irmãos nossos, por exemplo, tinha uma família que frequentava a nossa igreja, que mudou para a Itália, e direto eles Olha, mandavam: olha, estou assistindo o culto aqui de vocês, estou sendo edificado, estou sendo uma benção. Esses dias mesmo, foi até engraçado, uma amiga nossa, que é de uma outra igreja, ela falou num aniversário aí que a gente se encontrou, ela falou: olha, eu assisto o culto de vocês. E aí você fala assim, caramba, não imaginava, entendeu? Então, assim, proporção, né? A proporção tá chegando, né? Aonde chega, né? exatamente. A gente não sabe aonde chega, né? A proporção que pode tomar, as pessoas que podem assistir, mas de fato tem muitas pessoas sendo alcançadas através dessas plataformas. Então a igreja, sim, ela precisa se adaptar, ela precisa buscar conhecimento, se profissionalizar, investir em equipamentos, ela precisa realmente dar uma atenção especial a isso, porque isso é sim uma ferramenta, um instrumento para alcançar vidas. A Com gente tem a certeza. Lagoinha, é uma igreja assim que, quando a gente entrou, eu fiquei assustado pela sua organização. Então, a Lagoinha, ela tem, para você ter noção, ontem mesmo, 9 horas da noite, eu tive uma reunião online com todos os líderes de comunicação das Lagoinhas do estado de São Paulo. Então, todo mês, 2 vezes a gente tem um encontro via Meet, e a gente faz, joga ideias, conversa sobre as redes sociais das igrejas, o que pode fazer. Nós temos, a Lagoinha, ela tem a revista online. Para você ter noção, por edição, a revista é digital, não é impressa, né? Uhum. Mas por edição, a média de visualizações é mais de 200 mil visualizações numa Ó, revista online. Então, assim, é muita gente que vê. Então, a gente até teve agora, na última edição, saiu a matéria do nascimento da Lagoinha Tatuí, do novo espaço. Então, massa. assim, a gente quer fazer um trabalho relevante, não apenas para divulgar o nome de igreja, mas para que as Não, pessoas possam ver o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem sim, aberto portas e como isso, essas plataformas, elas podem alcançar vidas, com que é o certeza. nosso objetivo. Com certeza. É bom tocar nesse assunto, eu sempre falei aqui, eu sempre tive canal no YouTube, eu acho que até uma vez você veio conversar comigo, a gente gravou lá o Magdala, tudo, né, eu Sim. sempre tive envolvido com a mídia, com tudo, né, tanto é que eu tô fazendo jornalismo agora, depois dos Você foi, 30, né. você foi um dos primeiros, acho que em Tatuí, né, que começou Não, com essa linha eu fui o primeiro o Aham. youtuber de Tatuí. Até brincaram hoje no Instagram, falaram, a verdade que você é o mais raiz de Tatuí? Eu sou, hoje tem outras pessoas, óbvio, mas eu fui um dos primeiros. Só que eu nunca usei isso aqui que eu tenho hoje, meus canais de comunicação, que hoje tem mais ainda, para a palavra de Deus, né? Não ser o Uhum. quadradão, mas de alguma forma edificar a vida das pessoas, né? E Deus me cobrou isso muito. Porque tem essa Uhum. facilidade, eu faço ao vivo aqui, ó, sem roteiro, sem script, eu gosto disso, né? Tanto é Uhum. porque eu estou estudando jornalismo que eu amo muito isso, a comunicação, você se comunicar, escrever, eu amo isso, ler, mas utilizar para edificar vidas.
E esse é o Uhum. futuro. Eu acredito que esse é o futuro. As pessoas têm que entender que ser cristão é aquilo que você falou, é 24 horas do seu dia. Não é só você na igreja no domingo, é você na faculdade, é você no ponto de ônibus, é você no McDonald's, é você no trânsito. E saber edificar de alguma forma alguém que está próximo de você. Agora nós temos as mídias sociais. Há 10 anos atrás a gente não imaginava que ia ter um culto online, né? Não imaginava Exatamente. que ia ter televisões, que ia você assistir o YouTube pela televisão. Imagina, eu nunca. Eu comecei no YouTube, cara, para carregar um vídeo do YouTube era um desespero, né? Era Uhum. algo desastroso. Hoje você assiste na sua televisão, sentado no sofá. Então, a proporção e o futuro é esse. Eu acho que os pastores que ainda não se atualizaram, acho que esse é o futuro e vai ser bênção para essa geração e para as outras que virão. Amém. Eu creio também. Muito obrigado, viu, Azaf? Eu não vou tomar muito seu tempo. Obrigado pela sua disponibilidade aqui de conversar com a gente. Não sei se você queria falar mais alguma coisa, mais algum assunto. Tá aberto aí. Ah, eu falo muito, então se deixar, vai 3 horas aí de podcast. Mas eu acho que o que eu posso dizer assim é, resumidamente, o nosso coração ele deve ser voltado para o reino, né? Nós temos um amor muito grande pelo que fazemos, né? E a Lagoinha ela tem como frase, né? Como a gente não fala nem slogan, mas como missão, né? Nós estamos utilizando essa missão de servir por algo maior, né? Servir por algo maior, mas também grande para servir e pequenos para se importar. Eu achei muito bonita essa frase que vocês colocaram. Tá na frente da igreja ali, né? Na entrada. Isso, Isso é muito isso. marcante. Isso é muito importante. Esse é o nosso coração. Nós somos grandes para servir porque nós estamos dispostos a fazer o que for preciso para que o reino de Deus seja vivenciado aqui na terra e pequenos para se importar no sentido de que não temos o valor suficiente para porque quem deve aparecer é o Senhor, né? Então quem deve ser visto é Cristo. E com Amém. esse coração a gente ora por Tatuí, queremos alcançar vidas para Jesus, queremos trabalhar no reino de Deus, né? Recentemente tivemos um trabalho, um multirão de empregos, que até saiu na alguns jornais aí da Jornal, cidade. jornal da cidade, principal jornal. Até ia te perguntar sobre isso aí mesmo. É que é muito assunto, né? Você tá como pastor ali auxiliar, ou é porque eu vi você dando a entrevista na Rádio Notícias como pastor, né? Sim. Qual foi o idealizador? Eu sei que às vezes é meio clichê chamar, né, pastor Azaf, Não, é mas porque assim foi algo tão rápido que aconteceu. sim, Na verdade, assim, na antiga instituição já tinha pessoas que nos chamavam de pastores, né? Quem está à frente são os meus pais, né? Mas eu sempre brinco, falo, se você me chamar de pastor, eu vou atender. Se você chamar de Azaf, Azafito, Asa, Rafael, o que você me chamar, mano, me chama de mano, de irmão, de compadre, o que você me chamar, eu vou te receber, até porque a Bíblia fala que o bom pastor é Cristo, né? Então, assim, nós exatamente. não temos nem título de, enfim, apóstolo, bispo e tal, coisas para mim, pelo menos, não tem nenhum valor, né? Nós somos todos iguais, graças a Deus. Eu E penso assim então, também, eu penso assim também. então tem muitos veículos. Quando surgiu esse projeto, nós iniciamos esse projeto em Tatuí, que era um mutirão de emprego. Claro que aí muitas pessoas, você é pastor da igreja, não sei o que também, você auxilia. Eu falo, eu trabalho na igreja, posso chamar de pastor? Pode. Né? Tem irmãos que nós damos atendimento também para jovens, para pessoas, né, que estão chegando agora na Lagoinha, então também, pastor Osar, vem cá, vou te conversar com você. A gente atende, mas assim, o importante é servir. A gente vê a igreja como um serviço, assim, eu estou servindo. Então, independente da nomenclatura que você me chamar, que o meu coração ele possa estar realmente disposto a servir o Senhor, independente de cargo, enfim. E aí o nosso trabalho ele foi bem interessante, porque a gente teve dezenas de pessoas desempregadas procurando E emprego, e muitas, nós muitas. e nós fornecemos um canal, né, de cadastros online. Então a gente preparou um dia todo especial para treinamentos, né? Tivemos a Abtec com a gente, de cursos Ó, profissionalizantes, dando um treinamento. Tivemos uma equipe aí de mais de 50 pessoas praticamente servindo no dia, seja com voluntariado, recebendo as pessoas, tudo dentro das normas também, né? Distanciamento, máscara obrigatório, álcool em gel, já, medição de temperatura, tudo seguindo as normas. E foi muito interessante, porque hoje a gente tem frutos, né? Hoje tem vidas que estão na Lagoinha a partir desse projeto, porque
Era engraçado que a gente utilizou de uma arma social, né, de um problema social, que é o desemprego, para de alguma forma a gente poder alcançar pessoas para Jesus. Então, praticamente a pessoa ia, a gente estava com o computador, a gente fazia o cadastro da pessoa no site do Trabalha Brasil, procurava as vagas disponíveis na região, Tatuí e cidades vizinhas, e no final a gente perguntava, olha, a gente fez o cadastro, a gente acredita que o Senhor vai abrir as portas para sua vida, eu posso fazer uma oração por você? Uau, Era até, maravilhoso isso. era até engraçado que Maravilhoso. tinha gente que assustava, orar por mim? Ah, pode, pode. Todo mundo aceitava, né? E aí Sim, a gente sim. orava, e aquele momento de abençoar aquela pessoa, e depois falava, olha, inclusive a gente queria estender um convite para você, né? A gente tem culto aqui no domingo de manhã, às 10, domingo à noite, às 19, na quarta-feira, então você vai ser muito bem-vindo neste lugar, que a gente possa ser bênção não só nessa área, né? Porque a gente já está orando por você, mas também em outras áreas da sua vida. E assim marcou bastante a vida das pessoas. Então a gente temos pessoas que passaram por esse processo e hoje são membros da igreja, aceitaram o Senhor e estão lá com a gente. Ó, eu também, já, que foi tanto corrido esse final de ano também, né? Muito corre por causa das eleições também. Mas como eu trabalho na prefeitura, eu trabalho lá no pátio, eu tenho acesso às vagas também, a gente sabe que tem muitas pessoas desempregadas. Estou à disposição, aí se caso surgir de novo Legal. esse mutirão, pode Sim. contar comigo, que a gente está lá, o meu coordenador também, o pessoal do CAT, que agora Tatuí tem o CAT, que é um centro de apoio ao trabalhador e o empreendedorismo. É um Uhum. polo onde tem Sebrae, o Procon, o Banco do Povo, o PAT, são todos juntos no mesmo ambiente lá, onde Uhum. você pode fazer o cadastro, abrir o MEI, etc e tal. Mas você falou uma coisa que é muito importante. O papel da igreja é esse, servir. Às vezes as pessoas acham que a igreja é só quatro paredes, blá, 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 etc. Não é, eu acho que é servir. E o papel é muito importante, que nem você falou, é uma estratégia. A pessoa vai ali pela necessidade realmente, vocês auxiliaram aquilo, né? Não foi mentira, vocês realmente auxiliaram e Sim. de alguma forma abençoar eles. Eu posso orar por você, falar de Jesus, do amor de Cristo, né? Eu acho que isso que falta, Zaf. É, eu tenho visto, o que mais falta é isso, a igreja não ser igreja. A igreja tem que ser igreja. A igreja tem que servir, amor ao próximo, dedicação, né? Luz do mundo, sal da terra, entendeu? É sal e Uhum. luz. Você realmente tem que fazer a diferença. E é maravilhoso. Exatamente. Eu li a matéria lá no jornal, eu vi a sua entrevista lá, explicando como que ia ser na Rádio Notícias. E a igreja é isso, cara. Nós somos da mesma idade, eu creio que o papel da igreja é esse. É Uhum. esse, servir e fazer a diferença, né? Exatamente. Tiago, no capítulo 1 diz sobre isso, né? A verdadeira religião é aquela que resgata, que vai atrás do órfão e da viúva, né? E o órfão e a viúva hoje representa aquelas pessoas que têm algum problema, dificuldade social, que não conseguem caminhar sozinho, precisam de força, né? A Bíblia fala também que é melhor serem dois do que andar sozinho. Então a igreja ela tem esse papel, essa responsabilidade de alcançar o órfão, a viúva e ser relevante, né? Eu sempre coloco, né, sobre a importância da igreja ela ser um agente de transformação, né? Eu sempre trago a reflexão de que se só a igreja ela vier fechar hoje, né, fechar as portas, será que a comunidade onde ela está inserida, onde ela está plantada, vai sentir Uhum. falta dela? Se a sua igreja vier a fechar hoje, eu faço até esse questionamento para quem estiver ouvindo, né? A sua igreja, Uhum. ela está sendo relevante, ela está sendo um agente de transformação, e se ela vier a fechar hoje, será que vai fazer falta para quem mora ali perto? Porque a igreja é muito mais do que seus encontros. A igreja é muito mais do que culto religioso. Ela precisa, de fato, ser uma instituição, ser um local de transformação, um local de bênção, por Com completo, né? certeza. Integral. Acho que essa é a chave, essa aí é o caminho, né? A igreja, o Sim, papel da igreja é este, né? Estar ali para servir e fazer a diferença. Bom, exatamente. o bate-papo foi maravilhoso, foi muito bom. Acho que é o primeiro, quem sabe nós vamos marcar outros aí com assuntos mais específicos, né, Zaf? Mas eu queria que, Opa, vamos embora. antes da gente finalizar, eu queria que, como eu peço para todo mundo, você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo, para quem está acompanhando aqui o podcast. Pode ser uma citação bíblica ou o que Deus colocar no seu coração, e aí a gente finaliza aqui. Olha, nós temos profetizado em nossa igreja, em Lagoinha Tatuí, que 2021 é ano do recomeço. Mas eu nunca gosto de ficar preso a direcionamentos, né? Ah, ano disso, ano daquilo e tal. Mas a palavra recomeço ela é muito forte,
porque nos dá a entender de algo que precisa ser mudado nas nossas vidas. E todo mundo tem um ponto que precisa recomeçar. Então, neste podcast, eu gostaria de compartilhar que este ano ele possa marcar você não por conta de algo que vá acontecer, mas algo que precisa ser mudado no seu interior. Talvez para o ano ser bom, não precisa de algo acontecer por fora, mas algo precisa ser tomado como decisão de dentro, né? Esse domingo passado, eu estive pregando em nossa igreja e falando um pouquinho sobre o recomeço de Moisés. Moisés, ele foi alguém que teve um período no Monte Sinai, 40 dias, 40 noites em contato com Deus, com uma experiência com Deus, mas através da sua ira, ele jogou as tábuas da lei que o Senhor havia feito, que era obra de Deus, jogou no chão por uma ira, pelo que o povo estava fazendo, né, pela idolatria do povo ao bezerro de ouro, e ele, naquele ato, ele coloca um fim naquilo que Deus estava gerando no seu coração, que era o chamado, era a sua missão. Mas o Senhor dá uma chance para ele recomeçar. Mas interessante que o Senhor, ele não dá de novo as tábuas na sua mão, mas o Senhor direciona, agora você vai cortar, você vai subir, você vai cortar as pedras, as tábuas, você vai subir no Monte Sinai de novo, você vai viver a experiência de 40 dias, 40 noites em jejum, em consagração, e você vai começar tudo de novo. Então o processo é esse. Às vezes a gente está passando um momento nas nossas vidas que a gente quer a velocidade de Deus, queremos ver o mais fácil, o mais rápido, né? Nós até compartilhamos que às vezes a gente tem uma geração fast food, que é tudo na sua hora, no seu momento, que era ali, ó, pegar e já comer, pegar um iFood aqui rapidinho, já... Não, o alimento e o processo de Deus não é dessa forma, não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito dele, e às vezes a gente vai ter que passar pelo processo tudo de novo, para que a gente possa encontrar o nosso lugar em Deus, entender quem nós somos no Senhor, né? E Moisés, ele venceu esse processo, ele teve que passar de novo por toda etapa, por todo o processo, para que depois o Senhor pudesse cumprir e o coração dele pudesse estar alinhado. Mas Moisés, ele teve que reconhecer que ele errou, ele teve que consertar isso diante de Deus, teve consequências do seu pecado, mas de fato ele entendeu qual era a sua missão, qual era o seu lugar no reino de Deus. Então, você que está ouvindo, este é uma palavra que eu queria compartilhar com você, que você possa se descobrir não na sua igreja, na instituição, enfim, mas descobrir em Deus e que possa ser um ano de recomeço na sua vida, porque o Senhor, sim, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar, Ele nos dá nova chance de recomeçar. Amém, amém, amém. Fantástico, show de bola. Acho que para complementar, eu acho que assim é desconstruir, né? Nós nos desconstruímos para entender o que Deus quer de nós, né? Sim. Eu acho que eu estou passando por isso. Eu falo assim por experiência própria e o podcast está sendo uma das formas de eu expressar isso. É desconstruir, cara. Tudo aquilo que você aprendeu 30 anos atrás, às vezes você aprendeu errado. Ou você cometeu erros e você falou, peraí, Samuel, não era assim, é assim. E o Papai do Céu vai te dando direcionamento e te dando realmente a segunda chance de você recomeçar, de você falar, não, vou começar aqui, vou fazer tudo de novo, mas dessa vez na direção do Pai. Exatamente. Amém. Obrigado, viu, Azaf? Obrigado, de verdade, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o pessoal aí da Lagoinha aí. Depois eu vou colocar suas redes sociais aqui também, as redes sociais da Lagoinha aqui na descrição do vídeo. E é isso, você que está assistindo aqui, você pode compartilhar aí com seus amigos, vai estar disponível tanto no Facebook, no YouTube e também no Spotify. Um abraço, Azaf. Show de bola. Abraço, meu querido, muito obrigado aí pela oportunidade. Estamos aí para servir, o que precisar pode contar comigo e você que está ouvindo também, o que precisar aí, pode contar comigo. Me procura. Fechou. Deus abençoe. Até mais. Amém. Até tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.